Se você tentou aprender inglês e não conseguiu alcançar a fluência que você queria, não é a tua capacidade. Muitas pessoas acabam que entrando naquele loop infinito de autossabotação, simplesmente pelo fato de não conseguir compreender quais são os métodos mais efetivos para poder conseguir aprender um idioma. E eu falo de experiência própria porque há 7 anos, quando eu iniciei o meu processo de fluência, eu tentei várias formas. Vou falar real aqui para vocês. Tentei gramática, tentei memorizar palavras em si, tentei memorizar as frases de forma específica e nada disso, ao longo do tempo, acabou que resolvendo. Você que está aí do outro lado, com certeza entende que todas as vezes que você tenta um novo método sem um tipo de instrução na qual fale como o seu cérebro funciona, você está se distanciando da fluência que você deseja. Então, não é isso que você almeja para poder conseguir alcançar a tua fluência. Antes de eu te explicar exatamente o porquê que você aprendeu inglês a vida toda de forma errada, eu preciso comentar com vocês que quando criança, eu sempre ouvi as pessoas falando: use a imaginação. A imaginação tem um poder imenso. Você pode usar a imaginação para poder conseguir criar qualquer coisa. E até mesmo no colégio, por exemplo, onde eu estudei, eu já ouvi professores falando essa frase, mas ainda assim é uma frase que se tornou muito vaga, porque você não sabe exatamente como usar a imaginação. Mas tá aí a pergunta: como usar a imaginação? Sabe, hoje pela manhã eu estava no mercado com um carrinho cheio de compras e uma garota de 5 anos, ela estava vestida com um vestido verde, chegou até mim, sorriu, olhou para o meu carrinho de compra, depois correu para a mãe e perguntou para a mãe: Mãe, será que ele gosta muito de café? Ela sorriu e depois saiu andando com a mãe. E eu fiquei pensando assim: caramba, que menina, que menina engraçada. Enquanto eu estava te contando essa história, a sua mente ela não ficou pensando no significado da palavra de forma específica, porque além do mais, não faz sentido nenhum alguém te contar uma história e você ter que ficar procurando um significado daquilo que foi falado. Por exemplo, carrinho. Carrinho é usado para ou menina, menina é nada disso passa na nossa mente e a gente fica muito mais concentrado nas imagens que a nossa mente já está criando do que o significado. Agora imagina se eu falasse uma palavra para você em inglês, beach. Imagina o que é que aconteceu na tua mente agora. Você pensou beach, praia e depois foi para a imaginação. Talvez a imaginação ela nem começou porque foi interrompida pela tradução. E automaticamente isso acaba que interrompendo o processo natural de você escutar o padrão sonoro e você imaginar. Porque é exatamente isso que está acontecendo agora com você. Se eu falar carro, você vai imaginar o carro. Se eu falar borboleta, você vai imaginar a borboleta. E isso acaba que se tornando um componente perfeito para que você consiga fazer a ligação direta entre o som e a imaginação. Enquanto eu estava contando a história, você imaginou a menina, o carrinho, talvez tenha até me imaginado no mercado. E eu espero que você tenha me imaginado na versão atual, porque antigamente. Mas a pergunta mais importante é: em que momento você pensou no significado ou você traduziu a história? Em nenhum momento. Você pensou de forma direta. E por pensar de forma direta, a sua mente, ela criou esse cenário com muito mais rapidez do que seria para a tradução. Então, por que que usar a imaginação nesse momento vai fazer com que você consiga alcançar um nível de fluência muito maior? Porque o padrão do teu idioma ou o padrão do nosso idioma nativo não permite que a gente consiga perceber o padrão do outro idioma que a gente está aprendendo. E as repetições que acontecem dentro do idioma, a forma como as pessoas falam, a, a, a entonação que é usada geralmente na palavra, geralmente até as emoções que são deixadas de lado nesse momento de aprendizado, que são tão importantes, geralmente elas são colocadas de lado exatamente porque a tradução ela não permite que isso aconteça. Se o seu cérebro consegue compreender uma história completa em português, sem a necessidade de você ficar consultando dicionário a todo momento,
Isso significa que no momento em que você quer compreender uma história em inglês, você deve ativar a tua imaginação. Perceba, quando eu falo a palavra hospital, o que é que vem na tua mente? Talvez corredor, talvez o momento que você estava doente, talvez o momento que você levou um parente, um ente querido. Quando eu falo a palavra praia, o que é que vem na tua mente? Talvez você tomando água de coco, talvez até mesmo aquela viagem que você sempre marca, mas nunca vai porque está sempre ocupado. A imaginação ela é tão importante que faz com que você perceba que boa parte do nosso idioma é imaginativo. E 70% do que a gente geralmente fala é ações. Entende? Você não viu palavras, você viu lugares. Quando eu falo geladeira, você sabe onde é que está a geladeira. Você sabe o que é que tem dentro da geladeira. Ou talvez não, mas ainda assim, a tua imaginação ela é tão perfeita que faz com que você consiga criar uma ligação direta no momento em que você escuta aquela palavra. Quando eu falo bus, você deve imaginar talvez viagem ou indo para o trabalho. Quando eu falo subway ou quando eu falo train, todas essas palavras devem criar um imaginário, um cenário na tua mente. Tá, mas talvez você esteja perguntando, Tufi, a gente não conversa com palavras isoladas, a gente tem frases. Ok, isso é muito verdade. Mas a partir do momento que você escuta uma frase em inglês, parece que as palavras elas estão todas juntas e você não consegue compreender. E principalmente, eu acho interessante porque quanto mais a pessoa sabe que você está aprendendo, mais rápido ela fala. Parece que elas entraram numa reunião assim, sabe? Vamos falar mais rápido porque ele está aprendendo. Sim. Mas o fato é que faz com que você consiga criar essas imagens de forma mais rápida para que você consiga compreender com muito mais rapidez. Agora imagina, você tem o inglês, o português e o entendimento. Agora imagina em uma conversação, a pessoa está aqui falando inglês, tem muito mais palavras do que você consegue captar essa rapidez para poder traduzir, compreender. E aí agora pensa, no momento que você precisa responder, você vai ter que passar por onde? Pelo entendimento, formação de frase e depois passar para o inglês. É exatamente isso que acontece geralmente em reuniões de trabalho, talvez com conversas de amigo. Sim, é exatamente isso. A grande razão de você estar hoje bitolado, sim, bitolado, eu não sei se vocês conhecem essa palavra, parado, estagnado, é o fato de vocês não conseguirem ter esse entendimento de que vocês estão fazendo uma porcaria mentalmente. Então, cada vez que você consegue compreender que a imaginação ela é muito mais receptiva para a forma como o seu cérebro está enxergando o idioma, você começa a mudar a forma como você interpreta aquilo que está sendo falado para você. Mas se você parar para analisar, as crianças, quando elas geralmente estão aprendendo exatamente dessa forma, elas fazem a ligação do som com a imagem. E automaticamente, aos pouquinhos, elas vão chegando ao compreendimento de que um som está ligado a uma imagem, esse som está ligado a essa imagem aqui e esse outro som está ligado a essa imagem. E gradualmente, elas se adaptando ao som e imagem, elas começam a compreender frases, elas começam a compreender conversas muito mais longas e depois, quando adultas, aulas, depois palestras, e estão apresentando em trabalho, e depois estão conversando de forma natural. E tem uma técnica que geralmente eu usava quando eu estava no meu processo inicial. Eu acredito que eu usei isso até quando eu estava entrando no processo assim, sabe, de avançado, que era o uso da máscara. Eu usei muito a máscara no meu processo de aprendizado. E sim, deixa eu pegar essa máscara aqui para poder te mostrar. Essa máscara aqui, sim, uma máscara assim de sono vai ajudar muito, por sinal, a minha do Disney Stitch. Essa máscara, ela vai ajudar muito vocês conseguirem a imaginar melhor.
No momento de uma conversação ou no momento de ouvir um áudio, vocês podem usar a máscara. Eu sei que pode soar muito doido, vocês não vão para o trabalho, por exemplo, usar uma máscara porque ninguém vai conseguir compreender nada. Mas imagina um amigo que sabe que você está aprendendo e você chega a comentar, olha, eu vou usar a máscara para poder conseguir me concentrar no que você está falando. Com certeza vai fazer muito sentido na mente desse seu amigo e vai com certeza colocar você em outro patamar. O uso da máscara, ele geralmente faz com que todos os sons que você está escutando no outro idioma fique muito mais detalhado. Isso porque você não está dando energia, né, para outras coisas. Porque, querendo ou não, quando você está com o olho aberto, é tanta informação que está vindo nos seus olhos que a tua mente precisa processar o que está acontecendo ao redor. E nesse processamento, entre você enxergar, entre você ouvir, entre você ter que também formar frases, isso te deixa realmente, sim, confuso. E você não consegue se desenvolver bem para poder se comunicar em outro idioma. A máscara ela não tem poder secreto, porque se fosse assim, talvez as pessoas iriam dormir e já acordar falando 5 idiomas. Mas a máscara ela vai potencializar tudo aquilo que você está escutando, sem dispersar a sua energia para que você consiga focar muito mais na escuta e na fala. Além de potencializar a forma como você está escutando outra pessoa, você vai com certeza criar um cenário de cinema na tua mente. E eu acho interessante porque é o único cinema que você não vai pagar ingresso. Entenda isso, o seu cérebro, ele já veio com essa instalação de fábrica para poder imaginar. Só não te entregaram o manual. E quanto mais vezes você repetir esse processo mentalmente, mais vai ficar forte a ligação entre som e imagem. E isso, obviamente, vai se tornar automático e você vai conseguir entender sem a necessidade de ativamente estar traduzindo. Da mesma forma que você conseguiu compreender a história lá no início do vídeo. Então, se você quer colocar esse método em prática, em ligação com tua vida real, eu sugiro que você acesse esse vídeo aqui e você vai ter muito mais claridade de como usar os compartimentos da casa e frases do dia a dia para que a tua mente se adapte e você não precise ficar sempre traduzindo. See you on the next video. Bye bye.